Adversidade, superação e poder de Deus em ação. Hoje nós vamos mergulhar na história de José no Egito. Que bom estar de volta aqui mais uma vez com você, e nessa oportunidade nós vamos fazer um overview da lição de número 12, que traz como título O custo pessoal de viver os planos de Deus. E se você quiser acompanhar essa lição comigo aqui assistindo o vídeo e vendo o texto da lição, eu gostaria que você clicasse no primeiro link da descrição e lá você vai ter acesso ao material dessa aula que nós estamos estudando hoje. Então vamos começar, porque hoje nós temos muito conteúdo para estudar. O texto áureo de hoje diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Está escrito lá em Salmos 34:19. E a verdade aplicada de hoje diz: a nossa confiança na bondade de Deus não pode depender das circunstâncias do momento. E como sempre, a nossa revista tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é falar que as adversidades não impedem os planos de Deus. E em segundo lugar, falar que as provas fazem parte da vida cristã. E em terceiro lugar, destacar que Deus está cuidando de tudo. O nosso texto de referência dessa lição de hoje está em Gênesis 39, do verso 1 ao 4. E dentro desse trecho nós vamos ver que José, o filho de Jacó, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos e foi levado para o Egito. E lá no Egito ele foi comprado por Potifar, um oficial de confiança de Faraó e capitão da guarda. E apesar dele estar em uma situação muito difícil como escravo, mesmo assim a Bíblia vai dizer que o Senhor estava com José, o que fez com que ele se tornasse próspero na casa de Potifar. E isso significa que José ele experimentou a bênção de Deus, a proteção de Deus, mesmo estando vivendo uma vida em escravidão. E Potifar, quando ele percebe que Deus estava do lado de José e tudo que José fazia prosperava, ele ficou muito impressionado com a habilidade e felicidade de José. Então Potifar ele colocou ele como administrador da sua casa e confiou nas mãos de José tudo aquilo que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, todas as suas posses. E quando Potifar faz isso, todas as bênçãos de Deus que estava sobre a vida de José, agora elas passam a abençoar também a casa de Potifar através da vida de José. A prosperidade de José era tão evidente que até mesmo o mestre dele, o mestre egípcio, ele foi abençoado divinamente através dele. É como se nós pudéssemos imaginar um copo e José é esse copo e Deus estava derramando a sua glória, derramando a sua bênção sobre a vida de José, e essa bênção começou a esparramar naquele lugar onde aquele copo estava. José era um vaso do Senhor servindo um propósito ali no Egito. Foi o próprio Deus que permitiu que ele prosperasse mesmo nas circunstâncias mais difíceis da sua vida, naquele momento que ele estava. Além disso, esse texto aqui de Gênesis 39, ele serve como um exemplo de como a nossa fidelidade a Deus, como a nossa confiança em Deus pode resultar em bênçãos na nossa vida, mesmo quando nós estamos passando por momentos de adversidade. E assim nós vamos ao primeiro tópico dessa lição, que traz como título Circunstâncias adversas não impedem os planos de Deus. Esse tópico vai nos falar sobre a história de José, justamente quando ele foi vendido pelos seus próprios irmãos e teve que viver em um país estrangeiro. Eu não sei você, mas eu hoje vivo aqui no Canadá, que é um país diferente do que eu nasci. Eu nasci no Brasil, sou brasileiro, falo português, mas quando eu cheguei aqui eu tive um choque muito grande e uma dificuldade muito grande com o aprendizado do inglês, que é a língua que se fala aqui. Então você pode imaginar a vida de José sendo sujeito a traumas, porque ele era um escravo naquele momento, e o sofrimento, todo o sofrimento que ele passou por ter sido tirado da sua família naquele momento. Só que, no entanto, como nós vimos lá no texto de referência, o Senhor ele estava com José, e esse fato do Senhor estar com José fez toda a diferença na vida dele, na jornada dele a partir desse momento. José, mesmo estando na condição de escravo, ele prosperou em tudo aquilo que ele fazia, porque o Senhor estava presente com ele em todos os momentos. E nesse momento eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Será que o Senhor está com você em todos os momentos? Porque se Ele estiver contigo em todos os momentos, mesmo que você esteja passando por dificuldade, você vai sentir o alívio da presença do Espírito Santo junto com você. Você vai
vê que você vai prosperar em todas as áreas, mesmo quando tudo parecia estar perdido, o Senhor sempre tem uma solução para aqueles que o amam. Muitas vezes nós ficamos muito preocupados, nós focamos em mudar as nossas circunstâncias para obter um sucesso na nossa vida, mas enquanto que nós precisamos é verificar se Deus está conosco, porque se Ele estiver conosco, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para vencer. Porque muito diferente daquilo que nós pensamos, não são as condições favoráveis que determinam o nosso sucesso, mas é sim a presença de Deus em todos os momentos que faz a diferença na nossa realidade. Nós vimos que desde o começo desse estudo sobre o Gênesis, Deus sempre teve a intenção de abençoar não apenas o povo de Israel, mas também todas as famílias da terra. E nós vamos ver isso justamente na história de José, porque ele, mesmo sendo um escravo, ele foi usado por Deus para ser abençoado e, através da bênção da sua vida, que ele recebia na sua própria vida, enriquecer o seu senhor egípcio. E é por isso que eu quero te dizer hoje, nesse dia, nós devemos continuar acreditando em Deus, sendo seus servos para abençoar as outras pessoas. Porque as bênçãos de Deus, ela não pode terminar na sua vida, não pode ter um fim em você mesmo, mas o objetivo principal é que você seja abençoado para abençoar abundantemente todas as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, independente das circunstâncias adversas que nós possamos enfrentar na nossa vida, nós devemos confiar na presença de Deus, porque é justamente essa presença que nos capacita a suportar as dificuldades e transformar qualquer situação em nossas vidas em oportunidade de bênção. Porque quando nós permitimos que Deus nos guie, que Ele direcione o nosso caminho, Ele pode transformar a nossa vida em uma bênção para todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, em resumo, esse primeiro tópico vai nos mostrar que a presença do Deus imutável em nossas vidas é o que vai determinar se algo vai ser bênção ou se algo vai ser maldição. Porque mesmo em meio a circunstâncias adversas, se nós confiarmos em Deus e se nós permitirmos que Ele guie os nossos caminhos, Ele pode transformar qualquer situação em algo que contribua para o nosso bem e para o bem das outras pessoas. Então fica uma dica para mim e para você que nós devemos manter a calma. Nós não precisamos ficar desesperados diante das dificuldades da vida, mas sim buscar a presença de Deus em todos os momentos, sabendo que Ele é aquele que nos capacita para superar todos os obstáculos que aparecem na nossa jornada. E assim nós vamos ao tópico de número 2, que traz como título A Fé Provada pelas Circunstâncias da Vida. E aqui nós vemos que no início da sua história, José ele passou por provas externas, ele foi vendido como um escravo, ele foi quase morto pelos seus irmãos. Só que nesse momento agora ele está passando por um teste interno, ele estava sendo testado na sua integridade. E nós vemos um exemplo disso quando a mulher do seu senhor tentou seduzir ele. José considerou aquele ato como sendo um pecado contra o próprio Deus, e ele não pensou simplesmente no pecado que ele estaria cometendo contra o seu senhor, Potifar, mas sim no resultado que aquilo traria para ele diante de Deus. E aqui nós aprendemos algo muito importante com José. Ele nos mostra que o nosso relacionamento com Deus e a nossa consideração por tudo aquilo que é sagrado é fundamental para resistir às tentações, independente da circunstância que nós estamos. José ele passa por um teste de resistência quando ele recusa as investidas da mulher egípcia, e isso deixou ela muito mais intrigada e obcecada por ele. Só que José ele decide fugir daquela situação, mostrando a sua coragem em resistir diante da tentação. E é interessante notar que muitas vezes nós somos tentados também na nossa vida. E ao invés de correr das tentações, muitos de nós podemos cair nessas tentações. Mas eu gostaria de ler para vocês algo que está escrito aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, que diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Então nós vemos aqui nessa passagem que é normal que venha a tentação sobre a nossa vida, que nós venhamos ser tentados, mas a Bíblia diz que nós não somos tentados acima daquilo que nós podemos suportar, e ela também diz que junto com a tentação, Deus nos dá o escape. E nós vemos isso em prática na vida de José, quando ele demonstra a sua ousadia em fugir e resistir às tentações daquela mulher egípcia.
falha. Essa resistência interior que nós precisamos ter para resistir às tentações, ela pode ser instável muitas vezes nas nossas vidas, mas nós precisamos ter em mente que é Deus que provê o escape quando nós confiamos nele. Essa fuga de José, ela nos revela que nós devemos reconhecer os nossos pontos fracos, as nossas fraquezas e demonstrar nossa plena confiança em Deus para que nós possamos vencer a nossa natureza caída, nossa natureza adâmica, pecaminosa, para que nós possamos suportar esses dias de tentações nas nossas vidas. E com José nós podemos aprender dentro desse texto que é muito importante nós sermos corajosos e fugir da tentação. Tem muita gente muito crente que acredita que é super-homem. E essas pessoas, esse tipo de crente está fadado ao fracasso, porque nós não podemos confiar na nossa própria força. E assim nós vamos ao terceiro tópico dessa lição, que traz como título Semeadura e Colheita. E nesse tópico nós vamos falar sobre a realidade da semeadura e da colheita e também da importância de buscar a ajuda do Espírito Santo. Porque é só assim, quando nós temos um discernimento do Espírito Santo, que nós vamos entender que nem sempre a nossa colheita ela vai acontecer imediatamente do jeito como nós esperamos. E nós vemos exatamente isso na vida de José. Nós vemos que é fundamental confiar e esperar no Senhor em todas as circunstâncias. E dentro desse contexto, nós podemos pensar que a nossa integridade, ela pode ser suprema e que nós vamos ser sempre abençoados por causa dela. Mas isso é um equívoco muito grande, porque quando nós somos íntegros, mesmo sendo íntegros, nós podemos passar por momentos de dores e sofrimento. E mesmo com toda a nossa fidelidade a Deus, a nossa recompensa pode ser que não ocorra imediatamente. Muitas vezes as maiores perseguições que nós vamos enfrentar na nossa vida é justamente porque nós nos posicionamos espiritualmente e decidimos não pecar. Quando nós decidimos ter uma vida separada para o Senhor, viver em santidade, muitas vezes é aí que nós vamos enfrentar cada vez mais adversidades na nossa vida. Muitas vezes pode parecer até um pouco injusto, porque nós nos entregamos às tentações, nós pecamos, aquele prazer momentâneo do nosso pecado, ele parece ser super satisfatório, mas quando nós resistimos à tentação, nós enfrentamos dificuldades e consequências dolorosas. E José, mais uma vez, ele é um exemplo disso para nossas vidas, porque ele foi injustamente acusado por um abuso sexual que não aconteceu, ele fugiu, mas mesmo assim, resistindo àquela tentação, ele foi lançado na prisão, mesmo agindo corretamente naquela circunstância. Mas mesmo assim, mesmo dentro daquela prisão agora, sendo acusado injustamente, Deus estava mais uma vez ao lado dele. Nós vemos duas características muito importantes na vida de José, porque José ele não era apenas um homem íntegro, ele era também uma pessoa eficiente em tudo aquilo que ele fazia. Nós vemos que ele, mesmo diante de todas as adversidades, ele realizava suas tarefas com dedicação, contrariando tudo e todos que esperavam que ele fizesse apenas o mínimo que fosse possível para sobreviver. E essa atitude de José, ela demonstra a sua confiança nas promessas de Deus e na aliança que foi estabelecida lá atrás na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. E essa postura de José, ela revela para todos os homens que estavam ao seu redor que Deus realmente estava com ele. Embora todas as circunstâncias estavam dizendo não, enquanto tudo estava parecendo perdido, José ele continuava a confiar em Deus em todos os momentos. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque muitas vezes é assim que nós nos sentimos na nossa vida. Muitas vezes nós vemos que nada está dando certo, nosso único pensamento é terminar e desistir de todas as coisas. Mas nós ficamos aqui com o exemplo de José, porque ele mesmo sendo vendido como escravo pelos seus irmãos, agora ele estava sendo preso injustamente, mas ele nunca abandonou a sua fé em Deus. E assim precisa ser na minha vida e precisa ser na sua vida, independente de qualquer coisa que nós venhamos passar na nossa vida. No dia de hoje, talvez você esteja enfrentando o maior problema que você já enfrentou na sua vida. Não desista da sua integridade interior e não ceda às tentações adversas que estão batendo na sua porta. Nós vemos que José ele não desistiu e a sua capacidade de interpretar sonhos ali dentro daquela cela onde ele estava foi o motivo pelo qual ele teve a oportunidade de interpretar os sonhos de Faraó.
José ele demonstra que ele entendeu que Deus sempre estava presente, cuidando e agindo em todas as circunstâncias. E os pontos mais importantes desse tópico é a necessidade de confiar e esperar no Senhor, mesmo quando a nossa colheita não ocorre da forma como nós esperamos. E que nós precisamos considerar que nem sempre a nossa integridade ela é recompensada imediatamente. E com José nós também aprendemos sobre a importância de servir aos homens como se nós estivéssemos servindo ao nosso Senhor. Nós vemos também a demonstração da presença de Deus nas adversidades e a visão espiritual de José diante das tribulações. Então fica a lição para mim e para a sua vida no dia de hoje, que em meio às nossas incertezas da nossa semeadura e da nossa colheita, nós devemos confiar no Senhor e buscar a orientação do Espírito Santo em todas as coisas. E uma certeza que nós podemos ter é que a nossa integridade nem sempre vai resultar em uma recompensa imediata, mas o nosso dever como cristão é resistir às tentações e confiar na promessa de Deus, mesmo quando nós enfrentamos consequências dolorosas na nossa vida. E assim como José, nós devemos ser eficientes em tudo aquilo que nós fazemos, demonstrando a nossa confiança em Deus e revelando a sua presença àqueles que estão ao nosso redor. Porque mesmo em meio a dificuldades, nós devemos continuar a confiar em Deus, porque é Ele que sempre está agindo em todas as circunstâncias. E é justamente por isso que nós temos a confiança e nós podemos ter os nossos olhos focados naquilo que é eterno, sabendo que Deus sempre está no controle de todas as coisas e é Ele que cuida de mim e de você. E assim nós chegamos ao fim dessa lição de hoje. Eu espero reencontrar você para a nossa lição de número 13, a nossa última lição, que traz como título As Bênçãos Incomparáveis de Viver os Planos de Deus. Até lá, que Deus em Cristo te abençoe.